Continuando, processo civil, seção 3, do depósito e do administrador. Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou o administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a ver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Aqui é justo, né? Porque, por exemplo, o depositário, geralmente, quando ele tem despesas para ir buscar o bem, para transportar o bem. Então, se por dolo ou culpa ele causar prejuízo, obviamente ele não vai receber aquela pecúnia que o juiz havia fixado, mas pelo menos reaverá o que ele gastou. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. No Brasil não existe mais prisão civil por depositário infiel, né? Isso, para quem quiser saber mais, estuda lá a súmula vinculante 25 e todo o seu histórico, tudo que foi discutido lá. Se entendeu que, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, que foi firmado também pelo Brasil, não caberia mais a prisão por dívida, a não ser a de alimentos, que permanece. E aí a ideia de que os tratados de direitos humanos ingressam no ordenamento jurídico com um status supralegal, acima das leis internas. E aí, depois disso veio o entendimento que, se ele for internalizado pelo mesmo procedimento de emenda constitucional, ele passa a ser emenda constitucional. Atualmente, nós temos 4 tratados nessa situação, que tem a ver com pessoa com deficiência e seu protocolo, Convenção de Nova York e seu protocolo, a questão do livro, do audiolivro e da acessibilidade da leitura, e a questão racial também. Seção 4, do intérprete e do tradutor. Artigo 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para 1. Traduzir documento redigido em língua estrangeira. 2. Verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conheceram o idioma nacional. E 3. Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva, que se comuniquem por meio de língua brasileira de sinais ou equivalente, quando assim for solicitado. Artigo 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem 1. Não tiver a livre administração de seus bens. 2. For arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo. 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos. Em relação a esse inciso 2, Maria, tem um julgado, não sei se é do STJ, salvo me engano é do STJ, que ele disse que isso aqui a gente deve fazer uma interpretação ampliativa, não só para quem foi arrolado como testemunha, mas para quem, de qualquer forma, participou do processo. Ele até diz que são os auxiliares do juízo, né? Perito, as próprias testemunhas, oficial de justiça, secretário de audiência e por aí vai. Me chamou a atenção o inciso 1,
o inciso 1, que fala não tiver a livre administração de seus bens, porque processo sempre tem a ver com patrimônio, né? Geralmente tem dinheiro envolvido. Então, se a pessoa não tiver livre administração de seus bens, pode ser, por exemplo, um pródigo e se aproveitar de qualquer forma daquela situação. Artigo 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 157 e 158, que são os casos de suspeição e impedimento. Então, 157 fala que o perito tem prazo para cumprir, que ele pode se escusar no prazo de 15 dias a partir da intimação e, quando por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3º. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, a principal diferença entre a conciliação e mediação é que na conciliação o conciliador apresenta riscos e benefícios, ônus e bônus da demanda. Então, mostra aqui uma solução mais rápida, em que ambos aceitam perder um pouco, mas saem dali logo e satisfeitos. E já o mediador vai atuar nas ferramentas de diálogo, de comunicação, para que as partes possam recompor a relação jurídica, que normalmente tem um vínculo maior do que um mero contrato, né? Envolvendo, por exemplo, família, vizinho, amigos, situações em que as pessoas têm interesse em restaurar a relação. Então, a mediação não tem obrigação nenhuma de ter uma solução final. O objetivo é a restauração do diálogo. E utilizar o meu quadrinho, que é conciliação, mediação é para o jogo arbitragem, que a gente sabe que existem as formas de autocomposição e heterocomposição, né? A autocomposição, que são as próprias partes quem decidem a questão. E na heterocomposição, é um terceiro que decide, embora tenha que ter a participação das partes para chegar a esse consenso que o terceiro vai decidir, tá? Então, na conciliação, é uma forma de autocomposição, assim como a mediação, conquanto a arbitragem é uma forma de hétero. Na conciliação, eu sempre penso na audiência trabalhista. O juiz não decide ali a conciliação, não é verdade? Quem decide são as próprias partes do conflito. O juiz é um facilitador, porque, eu lembro que o juiz sempre pergunta, tem proposta de acordo? Aí vem o reclamante, tem, o reclamado tem. Então, qual é a sua proposta, reclamado? Ah, doutor, eu só ofereço 5.000. Aí vem o reclamante, não, eu só aceito 20. Aí eu disse, não, deixa eu dar uma olhada aqui na inicial. Então, vamos chegar, eu acho que é razoável 10. E aí o outro diz, não, eu ofereço 11, 9. No final das contas, eles chegam a um consenso e, obviamente, o juiz vai homologar. Mas a gente vê que não foi o juiz que decidiu, né, Maria? Ele apenas saiu delineando ali e ajudando as próprias partes a chegarem num denominador comum. A lei 13.140 de 2014 sobre mediação entre particulares sobre a autocomposição de conflitos na administração pública prevê
a apresentação de proposta de acordo com o mediador. Está lá no artigo 30. Aí, o que é que a doutrina tem falado da jurisprudência? Na verdade, aqui a gente está em que pese a lei falar de mediação, estamos verdadeiramente diante de uma situação de conciliação. E na arbitragem, quem decide o conflito é verdadeiramente o árbitro. Então, as partes chegam para o conflito e o árbitro analisa a questão e diz, ó, a solução melhor é essa. Você aceita, você aceita. Se as partes não chegarem ao consenso, o árbitro vai dizer, então vamos lá, eu vou decidir. Vai ser essa a solução para a situação. E o importante da gente saber da arbitragem é que hoje, no Brasil, a arbitragem ela é considerada a função jurisdicional, embora ela não tenha a tutela executiva por si só, mas a decisão arbitral ela vale como título executivo judicial. Você tem que ir lá do Poder Judiciário apenas para executar se não for cumprida, ok? Embora seja um contrassenso falar em jurisdição privada, porque jurisdição é uma função estatal exercida pelo Poder Judiciário, mas a arbitragem seria um dizer o direito, digamos assim, na esfera privada. E aí o processo de arbitragem, lá regido pela Lei 9.307, ele já previa toda a possibilidade de negociação quanto ao próprio processo, escolha do árbitro, como seria a produção de provas e tudo mais. E agora o CPC encampou isso, a possibilidade da negociação processual ampla. Eu recomendo, quem tiver interesse, o livro da professora Tânia Almeida chamado Caixa de Ferramentas em Mediação, porque são diversas técnicas de diálogo que fazem as partes entenderem o seu próprio papel no conflito. E aí, claro, uma vez que elas entendam como elas estão alimentando aquele conflito, elas podem renunciar a determinadas posições e chegar num interesse comum. Que às vezes as duas partes não querem a mesma coisa. Às vezes as duas partes querem uma face de algo e aí elas acham que elas estão querendo a mesma coisa e pelo diálogo elas percebem que dá para dividir e as duas saírem satisfeitas, digamos assim. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Como eu falei aqui, agora o artigo 190 traz isso para o Código de Processo Civil como um todo, né? Artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2º.
Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou o mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4º. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo. Que diz assim, ó, os conciliadores e mediadores judiciais devidamente cadastrados, se advogados, poderão continuar exercendo a advocacia nos juízos em que desempenham suas funções. E aí a gente sabe que é negativo, né? Isso porque eles não poderão. Eles apenas tiraram o não poderão. Artigo 168. As partes podem escolher de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo 1º. O conciliador ou o mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2º. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Parágrafo 3º. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Eu até acho, Maria, particularmente, que quando existem as duas facetas aqui dessa questão da conciliação e mediação ser trabalho voluntário. É bom para o mediador e para o conciliador, porque ele vai adquirir experiência, porém, vai estar trabalhando gratuitamente, né? E os tribunais se aproveitando dessa força de trabalho. Porque, querendo ou não, o tribunal tira uma atividade que seria sua, inerente ao juiz ou ao servidor designado, e passa para um terceiro. Sem remuneração é bem complicado, né? Mas é o que está na lei. Então, Exatamente. se está na lei, não tem ilegalidade. Parágrafo 2º. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a justiça gratuita como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou o mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Até porque, Maria, tem uma coisa interessante. Nos juízos em que houver ou nos tribunais vários conciliadores cadastrados, a distribuição ela é feita tal qual a distribuição de um processo originário
para evitar exatamente o quê? O direcionamento para um conciliador específico. Então, ele é por sorteio, hoje, no processo judicial eletrônico, o próprio PJE o faz. Então, se houver motivo de impedimento, né, ou suspeição do conciliador, por exemplo, o conciliador participou como testemunha, então, obviamente, ele está impedido de participar, né? O que é que ele faz? Ele devolve os autos para ser mais uma vez distribuído pelo processo de sorteio, no caso do PJE, o sorteio eletrônico. Parágrafo único. Se a causa do impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência que atuarem, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que 1. Agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade, ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166, parágrafos 1º e 2º. 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1º. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo. Em que pese o mediador e o conciliador, via de regra, não serem servidores públicos, quando eles estão investidos na função, eles têm as mesmas prerrogativas e deveres. Portanto, em caso de infração ao seu dever funcional, ele poderá ser passível de processo administrativo. Artigo 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual dos conflitos no âmbito administrativo, tais como 1. Dirimir conflito envolvendo órgãos e entidades da administração pública. 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. E 3. Promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, que a gente sabe que é uma arma muito poderosa do Ministério Público. Artigo 175. As disposições desta seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação.